Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Olha, hoje nós vamos marcar uma estreia aqui no Segredos de Justiça, porque até então a gente traz advogados, professores, procuradores, desembargadores, mas nunca trouxemos um secretário estadual. É isso mesmo. Hoje tenho o prazer enorme de receber aqui, para bater um papo super bacana, Dr. Edmar Camata, secretário estadual de Transparência e Controle, é isso? Exatamente. Obrigado. Que bacana. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É muito bom inaugurar esse momento, então, né? Nem sabia disso, é novidade. Estreia aqui. Guardou em segredo, né? E muito importante, principalmente porque os temas de transparência, de integridade, de controle, cada dia mais eles são públicos e privados, né? Acho que a nossa conversa aqui vai ser boa para elucidar isso também. Exatamente. Antigamente falava-se muito, isso aqui é área pública, isso aqui é área privada. Principalmente depois da lei anticorrupção, esses mercados se encontraram muito. Sim, sem dúvida. E aqui, não tem segredos, aqui é super transparente também. Então, assim, mas vamos começar. Como é que o direito entrou na sua vida? Porque você é bacharel em direito, é isso? Isso, entrou na minha vida porque é um curso muito bom, né? Eu confesso que depois que eu fiz o curso de direito, eu comecei a me jogar muito na área de administração, tá, Carla? É mesmo? Assim, principalmente na área pública, quando você fala em gestão pública, eu sou policial rodoviário federal, né? E na polícia eu me especializei também na área de gestão. Eu sou instrutor na disciplina de Estratégia Institucional e Governança para os policiais que entram, né, na nossa Academia Nacional, que fica em Florianópolis. Então, assim, eu me joguei mais no curso de administração, não porque o curso de direito seja ruim, ele é muito bom. Mas eu até brinco, eu acho que o curso de Direito devia ser um ensino médio no Brasil. Todos deviam ter o curso de Direito, porque, infelizmente, o cidadão, para ele exercer a cidadania dele no Brasil, ele precisa de conhecimento, né? Desde o direito do consumidor ali, né? Essas rotinas de relações de consumo tão difíceis, né? Desrespeitadas, né? Quanto o próprio Estado, os municípios, o governo federal, que muitas vezes para o cidadão é um desafio muito grande obter direitos básicos, né? Então eu costumo dizer que o curso de Direito devia ser o nosso ensino médio, para que o cidadão não precisasse ser violentado tantas vezes, né? Na área pública, na área privada. E o meu curso de Direito foi mais ou menos isso, né? Eu terminei ele, muito feliz por ter terminado, fiz o meu mestrado, claro, mas o mestrado foi me jogando já, e as especializações também me jogando já na área de administração. Então nunca advogou? Nunca advoguei. Porque, por uma coincidência, quando eu saí do curso de Direito na UFES, né, em 2004, e a gente começa a revelar as idades. Não, eu nem conto mais aqui. No ano fictício de 2004, a gente começou... tinham muitos concursos abertos, né? Eu lembro que... e aí vai a dica para o concurseiro, né? Nunca estude para muitos concursos ao mesmo tempo. Foca naquele que te interessa, né? Tá vendo? Porque eu lembro que tinham 10 concursos abertos, eu tentei todos, né? Passei em alguns, né? Mas alguns que eu queria muito naquele momento, eu acabei não passando porque os editais eram muito diferentes, e são, né? Mas passei em concursos que eu queria também, né? A Polícia Rodoviária Federal era um sonho, né? E passei bem novo, né? Fui para fora do estado, vivi um momento de mudança na Polícia Rodoviária Federal, que se tornou hoje uma polícia cidadã, uma polícia que é referência em segurança pública, né? Passei pela Polícia Federal também, trabalhei aqui na Polícia Federal, fui aprovado no concurso do Acre, do estado do Acre, né? Tive uma vivência um pouco fora também. Mas, você chegou aí, então, para o Acre? Eu fui para o Acre, depois fui fazer o concurso, que o concurso era lá na época, né? Fazia fora do estado. Depois fui para o curso de formação da Polícia Federal, que era em Brasília, é ainda, né? Mas eu optei pela Polícia Rodoviária Federal. Tá. Já para cá? Estou nela até hoje, né? Desde 2000, há 5 anos eu estou cedido para o governo do estado, na função de secretário de estado, mas a polícia está me esperando, uma hora eu volto. Mas chegou a ser
você atuava, assim, em pistas e Sim, coisas sim. assim? Chegou a fazer isso? Aqui no estado eu atuei. E teve alguma experiência, assim, inusitada? Eu nem sei o que se pode contar, né? Mas À vontade. vamos transformar em transparência de justiça. Não, existem, sim. A atividade das polícias, em geral, ela é muito dinâmica, né? Isso não é só na Polícia Rodoviária Federal. Sim. Mas, assim, existem casos muito engraçados, né? Eu lembro de um que ficou muito na minha mente e que ele é muito engraçado. Eu estava em Linhares, né? Que é justamente onde você reside. E era uma operação de fiscalização de ultrapassagens, né? Aquele trecho urbano de Linhares, ele é muito conturbado ali, né? Já foi mais, inclusive, quando aquelas vias laterais não existiam, né? E tem muito atropelamento de pedestre. Então a gente faz muitas operações ali, até hoje a PRF faz muita operação ali em Linhares, para evitar isso, né? E eu abordei um veículo que tinha acabado de fazer uma ultrapassagem e era um casal indo para uma lua de mel. Eles casaram em Vitória, estavam indo para a lua de mel no litoral da Bahia, né? E na hora que eu abordei, eu lembro que o valor das multas tinha acabado de ser reajustado, estava pesado, né? E o motorista ficou muito nervoso, assim, não agressivo, mas nervoso mesmo, né? Inquieto. E eu achei que ele ia passar mal, né? Enquanto a gente fazia ali o procedimento de autuação, eu falei, esse cara vai passar mal, a gente vai ter algum problema aqui. Tipo, a pressão dele baixou e tal. Aí eu cheguei no canto, né? Porque quando a gente abordou ele, imediatamente a esposa dele, né? Tinha acabado de casar, ela falou assim, na hora da abordagem mesmo, eu ouvi ela falando assim, não falei que não era para você ultrapassar? E brigou com ele, né? E aí eu cheguei no cantinho para ele sozinho e falei assim, amigo, o que aconteceu? Posso te ajudar? Um copo d'água, alguma coisa? Porque a gente tem esse treinamento também, né? O motorista pode passar mal ali. A gente não sabe, né, a situação das pessoas. E aí ele falou assim, cara, não, é problema meu e tal. Aí eu falei assim, fala para mim que você tá passando mal. Aí ele, você viu o que a minha esposa falou? Aí eu falei, sim. Ela falou que não era para você ultrapassar, que ela falou. Então, eu casei ontem. Lá no início da reta, quando começou a ultrapassagem, na verdade ela falou assim, vai que dá. E na hora que você parou, ela falou, eu não falei que não era pra ir? E eu casei ontem, tô indo pra lua de mel. Como que eu vou casar com uma mulher dessa? Então assim, aquilo ficou na minha mente, né? É impossível quando você pergunta assim, não lembrar desse momento. Início de um casamento. O início de um casamento. Não, mas agora eu tenho que perguntar, sabe? Nunca tive essa oportunidade, vou perguntar. Não, policial rodoviário tem, assim, sexto sentido? Porque o dia que a gente sai de casa e fala assim, não pega, é a hora que, né, o policial te para. É assim? Sexto sentido? Eu não sei se é sexto sentido, assim. Tem um livro chamado O Corpo Fala, que eu acho que é obrigatório para todo mundo ler, né? Legal demais. E assim, às vezes, o treinamento que nós recebemos, né, junto com a prática ali do dia a dia, ele não é nem para entender que você que está sem carteira, ele te abordar ali. Mas assim, existem muitos casos de tráfico de drogas, né, e outros crimes em que esse feeling, esse sentimento, né, essa prática ela é muito importante, né? Então, quando você para, por exemplo, um condutor de veículo, por exemplo, que está trazendo uma droga, que está traficando, que está com mandado de prisão em aberto por um crime, esse sentimento do corpo dele, a reação, é muito importante, né? E isso vai desde o momento que ele avista o veículo da polícia, né? Talvez a gente, né? Você está citando o seu caso aí. Você é um caso fictício, mas você, por ser uma pessoa assim, que não está envolvida em crime, você tenha mais receio ainda, né? O criminoso às vezes cria uma capa ali, mas mesmo ele dá sinais, né? E eu lembro aqui, por exemplo, um caso concreto, né? Nós estávamos numa operação em Ibatiba, né, que é a divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. E paramos um veículo, uma caminhonete, uma L200, oriunda de Mato Grosso. Esse condutor aparentou um pouco de nervosismo, né? E nessa leitura rápida a gente já começou a vasculhar o veículo. Mas era um pouco de nervosismo e muita segurança, né? Então a fala dele era segura, mas alguns movimentos eram de insegurança. A gente passou pela primeira etapa, que era vistoriar o veículo, não encontrou nada. Então tinha um pouco de insegurança dele junto com essa informação que ele veio do Mato Grosso, que é um entreposto, né, de droga. E depois a gente passou por um segundo nível de busca no veículo, desmontou algumas peças e ele continuou seguro.
Nós tínhamos naquela unidade lá de Batiba um cachorro, né? Que é a atividade de sinotecnia, né? O cachorro que procura droga. E aí a gente foi lá buscar o cachorro só para ter certeza de que não tinha nada. Na hora que o cachorro saiu lá, que ele viu o cachorro de longe, ele coçou a cabeça e abaixou a cabeça. E aí a gente teve certeza que tinha alguma coisa, porque esse sinal dele é emitido pelo corpo, e o cachorro, em 5 minutos ali de vistoria, achou 35 quilos de cocaína na época. Nossa. E era um jovem, sabe? Então, assim, e aí depois ele falou no depoimento dele, ele falou assim, o pessoal que colocou essa droga na Bolívia falou pra mim que eu só cairia se aparecesse o cachorro. Então você vê o que é importante, né? E isso é algo que as pessoas não conseguem esconder, tá? Você pode ser treinado para fazer um media training, mas você vai dar algum sinal de que algo tá errado ali. Então isso é muito importante. Mas ele ficou nervoso por causa do cachorro, né? Ele viu o cachorro e ele sabia que o cachorro ia derrubar ele. E você foi enveredando, então, para o lado da administração e fez um mestrado em Salamanca de anticorrupção, é isso mesmo? Como é que foi esse? Tudo começou quando o Espírito Santo passou por aquele momento muito difícil, há mais de 20 anos, aí, em que a gente teve os principais poderes envolvidos em corrupção. Sim. E foi criado no Espírito Santo um movimento de fiscalização da política e uma participação da sociedade civil, que é uma ONG de combate à corrupção, né, que eu tenho muito apreço por ela até hoje, que é a Transparência Capixaba, né? Isso. É um braço da Transparência Brasil, é um movimento social muito respeitado. E eu tive a satisfação de, durante 12 anos, ser voluntário, até ser dirigente dessa instituição. Que legal. Né? E quando a gente sai de 2018, 2019, né, o Brasil atravessando aquele momento difícil, o governador me chama para estar à frente da Controladoria Geral do Estado, que aqui se chama Secretaria de Estado de Controle e Transparência. Né? Uhum. E como é que foi essa sua experiência aí, né? O controle social é importantíssimo, né? Às vezes o cidadão não tem noção disso, né? Mas, assim, as grandes mudanças acontecem a partir de pessoas que se voluntariam a cobrar dos poderes, por mudança e tal. As leis mais importantes de combate à corrupção no Brasil vêm desses momentos, né? A lei da ficha limpa, a lei de compra de votos, né? A lei anticorrupção, né? Movimentos de sociedade civil organizada que cobram, né? Assim como a OAB, eu vejo que você é bastante atuante na OAB, né? Uma das experiências mais fortes que eu tive no controle social foi junto com a OAB, no movimento em que a OAB ingressou com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal para proibir as empresas de doarem para campanhas políticas, né? E isso culminou na decisão do Supremo de inconstitucionalidade, tem mais de 10 anos isso, impedindo empresas de doarem, porque acaba que as empresas não participam do processo eleitoral, né? Isso aí é para o cidadão, né? Mas elas decidiam as eleições com base em recursos aportados em determinados cidadãos, né? Que faz muita diferença, exatamente. Né? E foi muito bom para a democracia essa decisão. E ela começou com a Comissão de Combate à Corrupção da OAB, inclusive a do Espírito Santo foi muito atuante, fazendo um parecer, alertando de que era inconstitucional o artigo que falava da possibilidade de as empresas doarem recursos para a campanha. Legal. E qual foi a sua experiência mais marcante à frente da secretaria? O aprendizado é muito grande, né? Porque eu cheguei na Secretaria de Controle e Transparência com uma visão muito grande de transparência pública, né? Por conta do movimento social, do controle social e da sociedade civil. Mas o controle social ele tem vários pilares, né? Um deles é o controle interno propriamente dito, a área de auditoria, né? A ouvidoria, a área correcional e a área de punição das empresas por corrupção. E assim, acaba sendo um ambiente muito harmônico, né? O Espírito Santo hoje, é importante a gente falar, porque a autoestima do capixaba tem que ser elevada. Claro. O Espírito Santo é o estado mais transparente do Brasil em todas as análises e ranqueamentos que são feitos. É mesmo? Né? Desde a Controladoria Geral da União, a Transparência Internacional Brasil. O Espírito Santo é o estado que mais aplica a lei anticorrupção no Brasil, né? Então, uma lei importante, né? Porque você está falando da junção da esfera de integridade pública e privada, né? Então, não basta você só punir o servidor que é corrupto se a empresa continua ali, né? Burlando uma licitação, né? Fraudando uma compra pública, né? Ganhando uma compra pública e não entregando o produto, né? E esse conjunto de situações positivas nos alçou a alguns espaços importantes hoje. Agora, em janeiro,
1º de janeiro, eu vou assumir a presidência do Conselho Nacional de Controle Interno, Olha que legal, que é o colegiado parabéns. que reúne os estados e os municípios na área de controle interno propriamente dito. E trouxe até umas lembranças para você Opa! aqui, fazer propaganda e presentear. Nesse ano, eu já estou na vice-presidência, né? É um biênio, né? E a partir de janeiro eu assumo a presidência do Conselho Nacional de Controle Interno. E nós temos lá, nesse ano de 2023 agora, uma diretriz de que só quem escreve pelo Conselho Nacional de Controle Interno são as mulheres. É mesmo? Que bacana uma forma, né, isso. de selar esse compromisso com o protagonismo feminino. Então, vou deixar com você aqui uma obra que é escrita por 27 mulheres. Já gostei. Que, assim como você, são protagonistas. Mulheres no controle. Olha, gente, nome interessante. Isso é tudo, né? Deve ser o livro mais verídico do universo. As mulheres gostam de estar no controle. No controle. Não é que gostam, elas assumem o controle, né? E eu tive o privilégio de ser o idealizador dessa obra, coordenei ela, né? E a gente trouxe luz aí ao universo feminino nas áreas de controle. Muito legal. Fica aqui. Eu tô vendo aqui os temas muito bons. Integridade, transparência, muito correção. Legal, muito legal. É uma obra da editora Fórum, quem quiser entrar lá e comprar. E aproveitando uma outra publicação do CONASSE, que é o Diagnóstico Nacional de Controle Interno. Esse aqui é um pouquinho mais técnico, mas ele é uma coleta de dados com 1.806 municípios, Carla, que mostra como está o controle interno nos municípios, né? A gente tem uma preocupação muito grande com os municípios. E um dos retratos, né, que assustam um pouco é que só 3% dos municípios possuem áreas de controle interno estruturadas com nível alto, né? E aí traz um dever de casa para nós, né, que é convencer os gestores a melhorar, né, esse ambiente de controle interno. Então, são 2 obras lá do nosso Conselho Nacional de Controle Interno que eu trouxe para você. Que legal, obrigada. Obrigada mesmo. Bacana. No início do ano, seu nome ficou envolvido numa polêmica, né? A polêmica boa, né? Explica pra gente que história é essa de ser convidado, desconvidado a assumir aí a Polícia Nacional. Bom, minha instituição é a PRF, né? Sim. Tem um apreço enorme, né? Construí uma carreira lá dentro. Sou instrutor, né, de uma disciplina que é muito importante, que está ligada à estratégia da instituição, né? A PRF nos últimos anos teve alguns fatos negativos aí envolvidos que não fazem parte da história dela, né? Sim. Uma situação de câmara de gás, de maus tratos, né? Não faz parte da história da PRF. Os policiais normalmente eles são muito bem treinados e no dia a dia fazem um trabalho. É a polícia que mais aprende drogas no país, né? E isso é muito importante para a política de segurança pública, né? Claro. E acaba que fazendo parte do governo aqui, né, nesse cargo de secretário, e com a mudança de governo, meu nome foi ventilado, né, para dirigir a entidade, né? E isso é algo que, para mim, é muito bom, né? Porque é uma entidade que é uma instituição de 14 mil policiais, e eu acho que é sonho de qualquer um dia, né, poder liderar a sua instituição. E aí eu recebi esse convite, né, para liderar. Só que assim, o momento político está muito turbulento, isso a gente sabe, né? Sem dúvida. São sempre, a gente tem radicalismos de vários lados, né? E da mesma forma que eu fui convidado, né? Eu acho que as redes sociais, né, elas fazem, né, atacam às vezes as pessoas. E eu dei uma declaração há alguns anos de apreço à Lava Jato, né? No momento lá no início em que a Lava Jato tinha 99% de aprovação popular, né? Sim. E a minha área, o contexto é esse, assim, minha origem é o controle social e o combate à corrupção, né? Então, assim, não tinha como ser diferente, né? Claro. Mas, às vezes, a forma como essas coisas são lidas hoje é diferente, né? Então, o contexto é esse, né? O contexto é esse. Imediatamente o governador Renato Casagrande, que me apoiou nesse processo, ele falou assim, continua aqui conosco, né, que acho que o seu futuro aqui é brilhante. Então continuei, né, fazendo parte desse time e agora também, né, paralelamente dirigindo o Conselho Nacional de Controle Interno. Então acho que a escolha por ficar no nosso litoral do Espírito Santo aqui também foi boa. Que legal. Mas é o que o doutor falou, né, a Lava Jato, ela iniciou como sendo uma ferramenta de corrupção, né? Então, mas
Aí foi uma polêmica, né? Porque foi anunciado, depois... Eu até hoje tenho 1.500 mensagens para responder de parabéns aqui. Eu não consigo, né? É difícil parar para responder 1.500 pessoas, mas já mandei pelas redes sociais de forma coletiva, já mandei meu agradecimento. Bacana. E que outras situações marcantes aí dentro da secretaria o doutor já passou, que pode aqui compartilhar com a gente? O controle interno, ele é muito importante para a gestão pública, pronto, isso aí não tenho dúvida nenhuma, né? A gente quer que as gestões sejam mais eficientes, né? As gestões sejam mais completas, cheguem para o cidadão, né? E hoje a gente está vivendo mudanças importantes, Carla. Por exemplo, a nova lei de licitações, né? Que mexe muito com o privado também, né? Acho que é importante a gente falar isso. Porque a lei de licitações, a 8666, que até então era praticada, ela falava, por exemplo, na palavra risco 3 vezes só. E a nova lei de licitações fala 49 vezes, né? E assim, é importante a gente entender por que ela fala 49 vezes na palavra risco, né? Porque ela traz a gestão de riscos para dentro da gestão pública, que é algo que já devia acontecer há muito tempo. Há muito tempo. E para o qual a gente não foi treinado, né? Pegar um gestor hoje e falar assim, o que é gestão de riscos, né? Se perguntar para 30, eu acho que vão vir 30 respostas diferentes. E isso é normal, porque a gente não foi treinado para isso, embora a gente faça gestão de risco no dia a dia, né? A gente saiu para vir para cá. Se tivesse chovendo, você ia pegar um guarda-chuva, né? Isso é gestão de riscos, né? O motociclista, quando coloca o capacete, não é só porque é obrigatório o capacete, porque ele tem medo de cair e morrer, né? Então, e gerir riscos é isso. Então, assim, esse é um fato importante hoje. Na mesa do gestor está a nova lei de licitações, que se ele não entender o que está ali, se ele não entender as mudanças que estão sendo provocadas, ele não vai conseguir contratar nada, não vai conseguir entregar a política pública, né? Então, essa é uma mudança de hoje. Mas ao longo desses, já estou há mais de 4 anos aí na secretaria, né? 5 anos já, muita coisa importante, né, acontece, né, para o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo foi um estado a entregar, por exemplo, uma política de proteção a denunciante de corrupção, né, nos moldes do que a Europa prevê, né? E isso, às vezes, o gestor entende de forma muito estranha, né? Quer dizer que você vai incentivar a denunciar a corrupção, né? A pessoa que denunciar a corrupção vai ter direito à escolta, proteção policial, vai poder trocar de nome, o Estado vai sustentar ela para ela morar fora. É claro, se uma pessoa denunciar uma corrupção aqui de R$1 bilhão, por exemplo, ela merece toda essa proteção do Estado, né? Mas a gente tem aqui, normalmente, a gente tem uma força muito grande que vem da alta gestão. O governador normalmente abraça essas causas. O governador, quando ele foi senador, ele era relator da PEC do controle interno, que estruturava o controle interno no país. Então, ele entende desse assunto e ele dá o tom da alta gestão é importante, né? Eu faço amanhã eu estou indo a Teixeira de Freitas e na quarta Curitiba fazer palestras da área de controle em geral. E eu falo isso muito para os gestores, né? Se você não tiver o aceite da alta gestão para você impulsionar, né, a ferramenta de controle, de integridade, de transparência, você não sai de casa, não vai a lugar nenhum, né? Porque na administração pública é muito difícil promover essas pautas, né? Normalmente as pessoas acham que ela é uma pauta proibitiva para o gestor. Na verdade, o controle interno ele é uma pauta para fazer o gestor entregar a política pública com base em informação, com base em conhecimento. E isso mudou muito, né? Tem um meme que se contava do auditor quando ele chega para fazer uma auditoria, e isso tanto na área privada quanto na pública, né? Que dizem que eram 2 grandes mentiras que se contava quando o auditor chegava, né? O auditor chegava e quem recebia ele falava assim: bom dia, nós estamos felizes por te ver aqui. Diz que essa já é uma grande mentira. E a segunda é quando ele respondia: bom dia, nós estamos aqui para te ajudar. Então, isso se transformou muito, porque com o passar do tempo, o controle interno ele se transforma realmente numa ferramenta de entrega, uma ferramenta ligada à alta gestão, que é para prever riscos, né? Então, vamos falar, uma grande obra feita pelo Estado no interior do Estado, por exemplo. O controle interno ele tem uma missão importante de fazer de descobrir previamente problemas que podem acontecer ali, que podem fazer com que essa escola, com que esse hospital não seja entregue, né? Então, isso, por exemplo, fez com que a quantidade de obras paradas no Estado tenha caído muito nos últimos anos, né? Até o Cais das Artes, que era um fantasma ali que estava assombrando as gestões, né? Ele foi reiniciado a partir de um acordo que envolveu controle interno, controle externo, judiciário, né? Justamente para que a gente tenha a política pública atendida. Porque dessa forma você entrega com mais qualidade, né?
O serviço público, inclusive, né? Exatamente. A administração. E conta pra gente, secretário de Estado roda muito, é? Tanto internamente no Estado como fora. Deveria rodar mais, né? Ainda, né? O governador nos cobra muito, né? Porque diz que o ar-condicionado te afasta do povo, né? Então, assim como ele roda bastante, ele cobra muito para que a gente esteja também no interior do Estado, principalmente, né? Uma população que tem menos acesso, né? Para que a gente esteja com a população mais carente, que é uma população que não tem como entrar no palácio, conversar diariamente com os governantes, né? Então, isso é importante, né? Mas a gente tem uma satisfação, uma facilidade muito grande aqui, que é um estado pequeno, né? Sim. Então, assim, a gente consegue rodar os municípios, a gente consegue fazer evento no município para dialogar com a população, coisa que, por exemplo, né, meu grande amigo, que é o controlador do estado de Minas Gerais, o Rodrigo Fontinelli, muito mais não difícil. consegue com 800 e poucos municípios, né? Como que você vai fazer isso, né? Então, assim, a gente tem essa facilidade e, óbvio, né, se nós temos algo a mostrar para o Brasil em termos de qualidade de gestão e de entregas, a gente tem que falar para fora também, né? Então, isso porque o Espírito Santo ele tomou um protagonismo muito grande em várias áreas, né? Não é só nessa pauta de integridade e controle. Mas se a gente vai, por exemplo, para entregas propriamente dito nas vidas das pessoas, o Espírito Santo é o segundo estado do país onde se tem mais expectativa de vida, né? E isso é desenvolvimento humano, é qualidade de vida, né? É o estado que tem a menor mortalidade infantil do Brasil, né? Que é uma entrega também importante para a vida das pessoas. Então, não é só praia que a gente tem, e é bom. E são né? lindas. Não é só montanha, né? Mas isso é qualidade de vida e, obviamente, tem muitas pautas em que o Estado tem que se debruçar mais e tem que vencer também, né? Mas essas de qualidade de vida relacionadas à expectativa de vida e baixa mortalidade infantil, isso é algo que mostra, sim, né, a eficiência de algumas políticas públicas que impactam a vida do cidadão. Que bacana. Acho que tem uns 20 anos que eu moro no Espírito Santo e a gente vê que o Espírito Santo assim, cresceu e tem se colocado numa posição nacional muito bacana, né? De destaque em várias áreas. Aí você falou assim, tanto no turismo, porque né, 20 anos atrás a gente quase não tinha esse incentivo, quanto da transparência, o controle, bem bacana. Isso é bem interessante. Mas olha só, agora a gente entra num momento aqui da entrevista que é um bate-pronto. Eu falo e você me diz o que vem à cabeça. Sem tempo de pensar? Sem tempo de pensar. Nunca diga para um policial policial rodoviário federal. Vou te dar um dinheiro. Olha essa, muito mais. Nunca diga. E para um secretário de Estado? O que não pode dizer para um secretário de Estado, eu acho que é no mesmo caminho. Né? Corrupção qualquer tipo de desvio, né? Mas olha, eu vou quebrar um pouco o paradigma aqui. As pessoas falam muito assim, a corrupção grande e a corrupção pequena é a mesma coisa. É verdade, né? Mas a corrupção de quem está na área pública e que prometeu para o cidadão que não vai ser corrupto, ela tem um peso maior, né? Então acho que é importante a gente falar isso, porque eu já vi várias pessoas envolvidas em corrupção fazerem esse discurso de que o cidadão também é corrupto. Mas me desculpa, o cidadão, se você falar assim, ele colocou ali no imposto de renda dele uma informação inverídica, ok, é corrupção na essência, né? Mas alguém que está na vida pública, que prometeu não estar envolvido em corrupção, ali nós temos uma diferença, né? E essa diferença tem que ser lembrada, né? Então, essa história punição tem que ser maior. De colocar no mesmo balde todo mundo é uma estratégia de tornar a corrupção algo banal, né? E a gente não pode fazer isso. Eu vou quebrar aqui também. Eu costumo dizer que quando a gente deixa, né, a mentira é base da maior parte dos crimes que estão no Código Penal, né? Então, quando a gente banaliza a mentira, né, a gente também tá ajudando exatamente esse caminho. Esse é o momento que a gente está vivendo, né? A mentira está tão banalizada que ela se tornou verdade várias vezes. Pois é, exatamente. E é algo que Churchill já falava lá atrás, né? Acho que na década de 1940, né? Que a mentira dá a volta ao mundo enquanto a verdade está colocando as calças para sair de casa. Nossa Senhora! Então é algo mais ou menos assim que já imaginava-se um mundo de fake news, né? Em que a gente compartilha às vezes sem saber. E um monte de gente compartilha sabendo, acho que essa é a parte mais traumática da notícia falsa, né? Que as pessoas
que compartilham sabendo que não é verdade, mas aquilo ali colabora com uma visão ideológica que ela tem. Isso é um absurdo, né? Mas é o que acontece. O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Eu gostaria de ouvir... Semana passada eu ouvi uma coisa muito interessante. Dizem que as pessoas não leem mais livros, elas leem parte de livros. E eu achei muito interessante isso, porque eu já perdi muito tempo lendo livros inteiros em que tinham partes que eram mais importantes. Então, talvez se eu soubesse hoje quais as partes certas do livro para ler, eu fosse mais inteligente. Justiça é? Justiça é ambiente, para mim, hoje, justiça é um ambiente igual para todos, né? Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, de educação, a educação como uma base em que todos tenham acesso, né? É muito importante, né? A gente vê pessoas que não tiveram condições de crescer. Isso é muito triste, né? Então, acho que o Estado ele tem que lutar para que as pessoas tenham as mesmas condições, né? Para que a gente tenha um ponto de partida comum. O que diria para quem fala que PRF tem vida fácil? Faz um plantãozinho com a gente. O que mais te irrita numa Secretaria de Estado? Não vou dizer irrita, né? Mas assim, eu tenho um ambiente que eu tenho alguma dificuldade de lidar quando as pessoas não estão empolgadas, né? Mas eu acho que eu já ouvi tantas vezes que a empolgação depende do líder, né? Então a gente tem que trazer essa responsabilidade para a gente. E é muito bom quando você tem um ambiente de trabalho, né, empolgado, né, motivado, né, para gerar resultados. Direito nas redes sociais. Direito nas redes sociais. Especifique. Eu vou devolver a pergunta. Ou então, assim, PRF na rede social, vamos lá. Eu acho que a rede social é um contexto que todos nós estamos envolvidos, né? Sim. Acho que às vezes tem pessoas que falam assim, eu não tenho rede social, né? Acho que a rede social é necessária, a gente tem que ter a moderação, né? Mas é difícil encontrar esse ponto de moderação, né? Na política, por exemplo, política nas redes sociais. Quem ganha a eleição hoje? Infelizmente, às vezes, é quem descamba da opinião nas redes sociais para a polêmica nas redes sociais, né? E como concorrer com a polêmica nas redes sociais? Né? Tem alguns filósofos que respondem essa pergunta da seguinte forma: você não tem que fazer o que o outro faz, né? Mas é muito difícil, né, ganhar espaço nas redes sociais sem fazer o que o outro faz, né? O Clóvis de Barros Filho uma vez foi perguntado numa rádio assim, o dono da rádio perguntou para ele: a rádio que é concorrente da minha, ela dá notícias que eu não dou, mas ela tem mais ibope do jeito que ela dá, que é a notícia sangrenta, né? E aí o dono da rádio perguntou para ele na entrevista, falou assim: e como que eu faço se a minha rádio não... Se eu não dou essa notícia e o outro dá e ele ganha ibope? Aí o filósofo respondeu para ele, falou assim: se você não quer chegar no nível que ele está, né, de baixaria, não se preocupe com a sua posição. Ele vai pelo caminho que ele quiser e você vai para o seu, né? E hoje em dia é muito comum a gente comparar com as outras pessoas, isso traz ansiedade, tristeza, né? Porque você fica comparando sempre com o outro, e a rede social é um ambiente triste para se fazer isso, né? Porque o outro está sempre bonito, rico e famoso. Exatamente, né? E uma coisa que eu acho muito perigosa, né? É essa coisa de você repetir o que o outro faz. Não, porque o outro está fazendo a dancinha, eu tenho que fazer também. Secretário, muito obrigada pela sua presença, pela disponibilidade. Foi um bate-papo maravilhoso. Que bom, obrigado. Acho que o ambiente é esse, né? Um ambiente descontraído para a gente poder falar piada, histórias. Isso. E de uma forma encontrar um público diferente do nosso, né? Faço questão de compartilhar esse podcast para a gente poder trocar esse público. Bacana. Então, mais uma vez, muito obrigada. Valeu. E para vocês, não deixem de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui embaixo. Até a próxima.